precipitações de desfalque, nós temos que avaliar esse setor do meio-campo com maior profundidade. E é o que nós estamos fazendo. O Thiago é um cara que quer vir para São Paulo, a família, nós queremos o Thiago, mas não podemos fazer algo muito acima do que podemos. Quando eu falo muito acima, nós podemos fazer pouco acima do que nos dá essa liberdade. É um grande jogador, é um grande sonho que ele volte, mas se não for possível, nós vamos trabalhar com plano A, B, C, dentro da relação dessa posição do Thiago. Bom, o assunto é o São Paulo, a busca por reforços. O presidente falou. Vitor Birner, você gostaria de comentar? Porque o Thiago Mendes pode chegar. Não, você quer comentar o assunto reforços? Não, posso comentar se você quiser. O que você acha? Por favor, discorra sobre Primeira coisa, eu acho que o pagamento da dívida devia ser a prioridade do São Paulo. Falo isso desde quando o Júlio Casares assumiu a função. O São Paulo não tinha, na previsão de orçamento, ganhar a Copa do Brasil. Não tinha previsão de orçamento, 100 milhões de reais que entraram quando o Antony foi vendido do Ajax para o United. E mesmo assim a dívida aumentou. Casemiro também, né? Então, mas aí o percentual que entra de dinheiro... mas é dinheiro menor, porque ali não é tanta grana assim. Então, há muito o que se falar sobre essa questão da administração financeira do São Paulo. De campo, diante dessa situação financeira ruim do clube, que foi herdada pelo Casares, tá? Vamos ser bem justos, ele não criou essa situação sozinho, né? Mas assim, foi herdada pelo Casares. O São Paulo não tem dinheiro para trazer jogadores como tem o Flamengo, como tem o Palmeiras, como o Botafogo tem conseguido com o seu proprietário, como o Atlético, mesmo tendo uma dívida grande, também contratou para reforçar bastante o elenco. E diante disso, se eu disser que o São Paulo tem que priorizar a contratação de jogadores ao invés de olhar para a sua parte financeira, eu vou estar sendo muito contraditório com aquilo que eu acho que é necessário para o clube voltar a ser o que ele foi por muito tempo. Porque o São Paulo era o clube onde os jogadores gostavam de se recuperar, era o clube onde se recebia salário em dia, era o clube onde se tinha a melhor estrutura, e nada disso mais é do São Paulo. Alguns jogadores querem jogar muito no São Paulo pelo que o São Paulo foi ou porque são torcedores, cada um pelos seus motivos, né? Como o Lucas, por exemplo, decidiu jogar no São Paulo e tinha propostas de fora. Então, eu acho que o Casares está certo ao pensar 2, 3 vezes antes de contratar, mas é óbvio que sem o Alisson, o enfraquecimento do time é muito grande, acho que as pessoas não mensuraram ainda o problema que o Zubeldia tem para resolver. Não tem também o Pablo Maia, não tem o único jogador à altura do São Paulo que tem ali, já é um jogador muito veterano, o Luiz Gustavo, e volantes no futebol de hoje são assim, não existe um time forte, vencedor, sem volantes que sabem marcar e construir. Não existe, jogadores inteligentes. E o São Paulo é um time que joga no atual sistema com Luciano, que participa da marcação, Lucas, que participa da marcação, Ferreirinha e Caleri. O São Paulo são 4 jogadores muito ofensivos e mesmo assim consegue ser um time forte na marcação, na maior parte dos jogos. Isso tem muito a ver com o Alisson, e se tivesse Alisson e Pablo Maia, é um outro time. Eu não acho que ele vai conseguir achar jogadores desse nível no mercado. Acho que o Thiago Maia for para o São Paulo, o Thiago Mendes. É um baita reforço. Eu não sei em que nível ele está jogando, mas ele jogava muito quando jogava no São Paulo. Tem uma outra característica. O Zubeldia quer demais esse atleta. Fala disso o tempo inteiro. Então, se o São Paulo puder contratar, perfeito. Mas eu entendo o presidente quando ele diz que o São Paulo não pode fazer loucuras para reforçar o time. E você falou, Pedro, na seleção brasileira, o Dorival chegou a dizer... O Casares falou do Dorival que ele tinha um plano de tentar testar o Pablo Maia com o Alisson, ali de comportamento, de ver... O Alisson estava fazendo uma belíssima temporada, a seleção brasileira. É uma enorme perda para o São Paulo. Né? O Alisson tem uma questão também de momento do jogador, de confiança. E tem uma coisa que tem que respeitar no futebol. O Zé jogou bola que é fase. O Alisson, depois de tudo que ele passou, ele tinha um momento que São Paulo jogava mal, ele jogava bem. São Paulo jogava bem, ele jogava melhor ainda. São Paulo jogava muito bem, ele tinha a melhor atuação do ano. E se ele jogasse mal, São Paulo jogava mal? Isso às vezes você não contrata. Você pode contratar a qualidade, você pode trazer o Thiago para fazer uma função semelhante, mas adaptação, se encaixar, o cara ver uma confiança, o cara passar a ser o dono daquele setor. Isso, eu acho que esse problema São Paulo não vai resolver, pelo menos a curto prazo, assim, pelo menos nessa sequência, nesse mês que a gente vai ter aí, nesses 21, 22 dias de agosto. E não é que não tenha capacidade, é difícil. Até o Alisson se encaixar, o Alisson é um cara que rodou em muito time, era moeda de troca, era dispensado, até ele chegar no São Paulo e render. E não é só uma questão desse clube, você pega outros jogadores, a gente fala muito dos exemplos do Palmeiras, que o Abel recuperou. Tinha jogador que é protagonista hoje ali, que bateu, voltou, o Veiga, ou de outros times para usar como exemplo. Então,
essa contratação você não faz. Você não contrata o Zé e bota ali e fala, ele vai chegar, ser o dono. Pode acontecer, pela qualidade. Então, o problema maior para mim é esse. E com todos os problemas que o Casares possa vir a ter, e o Birner bate nessa tecla, tem que pagar dívida, não adianta fazer o que não tem que fazer, você tem que vender o Rames ou não, você tem que trocar, se escolher. Com todos os problemas que ele tem, eu acho que não está nem na conta dele se não contratar. O Birner fala que não tem esse jogador no mercado. Eu acho que tem, mas não com o valor que o São Paulo possa pagar. Então, assim, o que você faz? É um problema que se impõe ali, que às vezes você não tem para onde correr. O São Paulo já teve no início do ano, o Luiz Gustavo começa bem o ano, lembra? Sim. Machuca. Pablo Maia, precisa falar. Agora, o Alisson. Então, tem coisa que você não controla. O Bubu brinca, que vai além da mística, do campo ou da fé, mas tem coisa que você não controla. Você não tem como garantir que você vai chegar a um jogador B, o Thiago Mendes que seja. O São Paulo quer muito, o Zubeldia quer muito, o jogador quer muito. Você acredita até que, então, que nesse combo e com a qualidade dele, vai dar certo. Em quanto tempo? Sabe? Em qual encaixa? Vai adaptar para tirar... Só um detalhe, tem a questão financeira. Nós vamos para outro assunto agora, por favor. A janela de transferências, não acabou, ela está começando, então é óbvio que a opinião só vale até o momento. Até agora, o São Paulo tem a pior janela de transferências dos times da Série A. O São Paulo só perdeu jogadores importantes. Até agora, além das lesões, jogadores estão sendo negociados, opções de banco importantes, né? Outros jogadores do São Paulo têm a pior janela de transferência até agora da Série A. Vamos esperar ela acabar para saber se isso continua ou não. Pior janela da Série A? Sim, porque não contratou ninguém e só perdeu o jogador. É por isso que o Zubeldia que cobrou. Pediu reforço. Na informação, o Juan, atacante, assim como o Wellington, lateral esquerdo, já assinaram um pré-contrato com o Southampton. Então ficam só até o fim do ano. O Juan também tinha contrato até o final do ano, só? O Juan e tal, então... Não, vai ser negociado. Ô, Bubu, eu peço... O Wellington até o final do ano. Não, o contrato do Juan era maior, né? Precisa ver se tem um acordo, se tem uma necessidade do Southampton de tentar trazer agora. Mas, a princípio, ele já tem pré-contrato, então não, são jogadores que não dá para contar para 2025. Né? Ô, Bubu, peço que você dê um golinho de água, porque agora molhe a garganta. Não, isso aí é água. Molhe a goela. Bom, já que você vai perguntar dele... Nós vamos ouvir primeiro o Casares. Depois eu vou fazer uma pergunta. Posso voltar com a pergunta para o Bubu? Pode. Eu já sei o tema. Atenção para o tema. Não, de novo. Eu sou obrigado a falar porque eu sou remunerado para isso. Casares Por mim não falaria mais do assunto. Ele é atleta do São Paulo. Se tiver uma proposta, nós vamos escolher. Se não tiver, ele deve se representar. Mas deve jogar a critério do técnico. Eu sempre digo que jogador de futebol, para jogar no São Paulo, tem que querer o São Paulo. Ele tem que querer o São Paulo, tem que querer trabalhar no São Paulo, não é só ser escalado. Eu brinquei com ele, falei, Rames, você fez uma partida extraordinária, você deve ter treinado bastante para jogar assim. Fazendo isso no São Paulo, você é titular absoluto. Aí ele falou, vamos nos ver na semifinal do Brasil, o futebol é dinâmico, quem sabe. A questão do São Paulo é assim, joga no São Paulo quem tem vontade de jogar no São Paulo. Quem escala é técnico, e quem se escala é jogador treinando e trabalhando. Para que ele jogue no São Paulo, como funcionário do São Paulo, ele vai ter que desempenhar dentro do treinamento aqui na Barra Funda e depois sendo escalado pelo técnico. Agora, se não tiver essa ligação, ele tem um contrato com o São Paulo. Ou tem alguém que venha e faça uma proposta, ou ele vai aí lutar por uma posição. Não tem outra saída. Muito bem, rodando imagens dele na Colômbia. Vitor Birner e a pergunta de $1 milhão para Primeiro, quero elogiar a declaração do presidente. É exatamente isso. Uma senhora declaração. E aí, a pergunta para o Bubu de $1 milhão. O futebol inglês vem atrás do Juan. Por que não veio atrás do Rames? Porque o Rames... que é muito mais técnico que o Juan. Porque o Rames prefere estar indo pro futebol espanhol. O Atlético de Madrid tem interesse nele, não só o Southampton. Eu também tenho cada vontade. Com o Simeone, eu tenho cada vontade com o Simeone, meu amigo. Você quer que eu faça? O noticiário é o Atlético de Madrid tem interesse no Rames, não teve no Juan. Ah, bom. Né? Eu tenho cada objetivo O também. Simeone lá. O Southampton está pegando o Juan. O Simeone saiu do Southampton. O Juan é muito mais jovem, a diferença de idade tem um peso. Agora não dá pra colocar Rames e Juan na mesma frase. Até porque o Juan embora os dois bastante comecem São Paulo, com a Rames letra não. J, né? Mas não dá pra colocar na mesma frase. Não dá, porque o Rames é orgânico. E outra coisa, a tua Pedro, pergunta deixa. de $1 milhão, na verdade, ela é de $1,5 milhão de reais, que é o salário do Rames no São Paulo. O presidente E tá bravo pelas com isso, hein? informações, o Casares não veio falar disso, não falou sobre isso, não confirma. Mas o São Paulo deveria cerca de $10 milhões pro Rames.
Opa! Entendeu? Então o Rames é vítima do São Paulo. Não, peraí, calma, não me agride. Calma, tira, Que isso? Agressão, tira tema aí. Chama o VAR. Uma vez ele Chama o VAR aí. Eu não posso Ô, falar. Galindo, chama o VAR. Não, Aquele amor todo ontem do Goiás. Ah, Goiás, acabou. Chama o VAR aí, eu quero o VAR. Eu quero o VAR. Chama o VAR aí, ó. Câmera vai aparecer agressão. Eu quero o VAR. Mandei o cartão. Por favor. Calma, vamos manter a ordem. Eu quero o VAR. Não, né? Caramba, eu nunca agredi um companheiro na mesa, pelo menos não na mesa, né? Fora já. Opa! Por favor. Por favor. Ah, tá bom. Só um momento, temos o VAR da agressão. O VAR. Coloca na Vai terminar tela. o programa falando de Olha lá o saúde e VAR. paz, é isso? Olha lá, calma aí, olha lá. É bom que você se lembre disso. O Bubu disse que o Rames é vítima do São Paulo. Ele não falou isso. Vamos, você que... Ó o VAR, ó o VAR. Ó o VAR. Não mexe nem a blusa. É muito De novo, como pega? Pegou! É muito neofutebol. Cara, Pênalti! Eu acho o seguinte. tem jogador que ia cair, ia rolar, ia ficar rolando até ali. Eu ia rolar até a maquiagem. Tomou na cara. Parabéns, foi maravilhoso. Aqui, peraí. Né? Olha, imagina aí uma análise da arbitragem. Olha, aí você vê o contato... Liga pra Renata, liga pra Renata. Eu não esperei o contato e o contato veio. Nós vamos ter que criar um cantinho do castigo já de um minutinho. Mano, passou no minuto. Bom, mas continue, por continuando favor. sobre o Rames. Gostem ou não dele, ele tem contrato com o São Paulo. Nisso o Rames foi verdadeiro. Então o São Paulo tem que cumprir Você esse tira contrato. outro. Se ele não jogar, não for aproveitado pelo Zubeldia e tal, e a tendência é que isso aconteça, Olha o São Paulo ele te tem que pagar. O São Paulo Olha ele assumiu um te olhando. compromisso. O próprio Casares foi quem assinou o Acontece ele contrato. não ser aproveitado. Se ele não for aproveitado, Não não for aconteça. negociado, ele tá lá. O São Paulo tem que pagar pra ele. Tem um contrato em vigor. Você tem razão. Põe ele no sub-20 pra treinar, deixa ele pode. ficar na Colômbia passando aniversário, sei lá, faz alguma Isso coisa. é bom. Deixa ele na Colômbia Tá bom? passando aniversário. E em tese tem que pagar ele, em tese não, na prática, pagar o que deve pra ele, né? Se não for agora como pro Daniel Alves tá pagando até agora, vai acabar. Você vê o que o Casares falou sobre querer o clube. A gente viu uma entrevista no Corinthians, agora há pouco, do que é querer o clube. O Rames, na situação dele do São Paulo, e eu acho que ele tem todo o direito de comemorar o aniversário, ele pediu e foi permitido que ele voltasse um pouco depois ao clube, porque ele quer comemorar o aniversário. O Zé Elias voltaria para o clube para tentar ganhar a posição. E eu acho que cada jogador tem o direito, e aí não é uma crítica. Cada jogador faz o que quiser. A questão é que o clube precisa interpretar isso e fazer o que é melhor para ele, clube. E nesse caso, até que o Rames faça aquilo que o presidente falou, que é ganhar a posição treinando perfeito, duro, no presidente. CT. Foi perfeito. Fazendo tudo, trabalhando duro, ganhando a posição no CT, não na seleção da Colômbia. Inclusive essa frase, nossa, você treinou bem aqui, hein? A primeira frase foi essa. Também é o seguinte, ele é presidente, ele não é técnico. Quem escala o jogador é técnico. Né? Ele não está afastado pela diretoria. Não é? Isso é muito bonito no fantástico mundo da nossa bancada. Presidente e diretor também escala. Mas, por exemplo, se o São Paulo contratasse o técnico da Colômbia, o Lourenço, o próprio que foi Rames. auxiliar do José Peckman, que foi com ele que o Rames teve aquela atuação primorosa na Copa 2014. Se o São Paulo contratasse, às vezes, o Beldia, o técnico... o Lourenço. Então você quer que o São Paulo Entendeu? jogue em função do Rames? O Rames tem que jogar. Eu acho que tem alguns treinadores que poderiam. Cara, no meu time é o Rames e mais 10. Os técnicos que passaram pelo São Paulo nesse período recente... Então você está querendo que o São Paulo mande embora o Não, eu Zubeldia para o não Rames ter quero. mais chance? Tô falando em questão de técnico, decisão técnica. Algum treinador, o Simeone... Uma decisão aqui, ou é um ou pode é ser outro. uma coisa engraçada. O Simeone, que é tão combativo, né, como técnico, visceral, sanguíneo, tem um cara como o Rames, que é um cara muito mais técnico. Você tem certeza Em tese, disso? Na informação que está dando, que a proposta, o maior interessado, por enquanto, no Rames, é o Atlético de Madrid. Se vai dar Você acha que o Atlético de certo... Madrid vai ter alguma Eu dificuldade em tirar não o Rames de sei, São Paulo? eu não sei o que vai acontecer no Vai mercado. tirado. Se ele vai... Vai dar assim, pum, mas o foi. fato é que se ele não for negociado, e acho que a vontade está muito clara, o Rames deu uma entrevista quando teve um amistoso, que a Colômbia não perdeu da Espanha Ele queria também, jogar né? na Espanha. Ele falou, adoraria voltar O Brasil pra Liga. também não perdeu Ele da levantou a Espanha bola, até aí. ele levantou a bola pra isso, né? Então ali... Você acha que a torcida do São Paulo tinha que ter ido ao aeroporto buscar o Rames, então? Não, o São Paulo tinha que fazer o que ela estava fazendo. Vai no Morumbi, apoia os jogadores que entrarem em campo. Morumbis, Bubu, por favor. O torcedor Morumbis. São Paulino gostou quando baita de uma situação complicada, todo mundo questionando. Tem que... Não, agora... gostaria de jogar na Espanha? Pô, lógico, seria maior.
Pra mim Não, mas é assim, legal, o torcedor São Paulino, eu acho assim, Mas é um talento. ele vibrou com a performance Rames tá do muito Rames na preocupado Copa com a opinião América. do torcedor São Paulo. Sério? Sério. Porque ele pode ser negociado. Porque ele pode ser negociado. Isso é verdade. O Casares estava na torcida por ele. Tomara que ele arrebente, faça uma Copa América como ele fez. Foi eleito o melhor. E aí tem essa questão de ele ficar mais valorizado no mercado. Ele não é um cara veterano, 32 anos, 33? Ele 32. Né? Quer dizer, claro, ele não tem a idade do Juan, não é jovem como o Juan. Mas ele ainda é um cara que ainda tem algum mercado em Ok. alguma liga, Estados Unidos, talvez. Isso, mas ele te convence com essa questão de jogar. O que você faria para adaptar o Rames no time do São Paulo? O que eu faria? Para jogar. Negociaria ele. Então, mas alguém precisa pagar, né? Negociaria, alguém Você vira precisa pagar. proposta. Ou então faz o que eu sugeri. Chega no Flamengo lá. Ô, Flamengo. No Flamengo? É. Olha a sugestão Flamengo, dele. você não quer Fala. o O Rames do Flamengo? Sei lá, se o Gabigol tá um problema aí, Olha lá. deixa o Gabigol vir pro São Paulo, a gente manda o brincando. Rames. Que tá... Ué, se você não conseguir vender, um clube, o Atlético de Madrid, alguém não pagar pro São Gabigol Paulo vai ganhar mais do que uma o Rames. grana, o São Paulo então oferece uma troca. Chega no mercado aí, estão precisando de volante. Chega aí alguém no Brasil, alguém aí, chega na reunião lá dos clubes, não sei o quê, liga pra qualquer parceiro lá de clube. Você falou que você gostaria do Ramos no seu Você clube? falou que São Me Paulo- manda um volante, um Você zagueiro, um falou lateral que esquerdo. o São Paulo tá devendo uma grana pro Rames, né? É, porque eu acredito nisso, até porque o São Paulo tem problema de pagar salários em dia para os jogadores algumas vezes. Se não houver proposta, fala, Rames, não paga, perdoe a dívida e o passe é seu. Precisa ver se Vai ele jogar onde você aceita. quiser. Aquela Ué, ruptura... mas quer jogar? Você quer jogar ou não quer jogar? peraí, aquela ruptura... Quer jogar, ele aceita. Quer jogar, Em não quer jogar. janeiro, quando o Rames O falou... Deportivo Rames não Cali joga mais, contrata, o Envigado todo mundo falou contrata. o Rames não sabe porque não teve Envigado, né? proposta. Qualquer time Boa, contrata. verdade. Mas ele também não Qualquer quis abrir mão do contrata. dinheiro. O São Paulo chegou na hora da... Olha, abre mão do dinheiro. Então, essa Abrir mão- conversa... Não, abrir mão do dinheiro não. Ele queria ganhar o contrato inteiro e o São Paulo falou, não, Então. você vai ganhar até aqui, porque você jogou até Mas, aqui. então, me disseram assim, o São que Paulo me daria falaram foi liberdade, a carta de alforria, entre aspas, né, assim, né, pra ele, não tem mais passe, né, mas assim, ele não abriu mão de coisa que ele teria direito. E aí isso também embolou meio campo, depois aí o São Paulo tava mal na época, A verdade é ele assim, acabou voltando. Teria que questionar quem contratou o Rames. Quem contratou o O Rames? Casares. Então, tem que perguntar pro Casares, por que você contratou o Rames? Da onde você acreditou tirou... que- Sim, então ele não viu os últimos anos, ele não analisou os últimos anos. Eu vou dar uma informação. Só uma coisa, O Vidal. Diego Alonso estava na MLS, o treinador uruguaio, que o São Paulo cogitou contratar, inclusive antes do Beldia. Perguntaram para ele se ele queria o Rames, jogando nos Estados Unidos. Ele consultou 10 pessoas do futebol, as 10 disseram para não contratar. E a frase Então- do presidente, Então, se tem se você jogar assim lá no culpado, Brasil, você é um titular, erro na ele contratação do chama Rames, atenção. o culpado, o Rames- errado é o o Rames- Casares. Mas não adianta ficar remexendo nisso agora. A questão é o É que questão vai, agora vai tem que fazer. pagar, tem um contrato lá, ele tá em vigência, Fala, Zé. entendeu? O Rames, você que é historiador de São Paulo e tal. Coração aqui, O Rames fã do Rames. seria o Daniel Alves na contratação, que é vamos contratar pra mídia, essas coisas. Mas bem jogou por bola, aí. pelo menos. Sim, não, mas tô... É bem por aí. Acho que o nome. a expectativa E na era- época causou impacto. E expectativa não só nos São Paulinos, no Brasil inteiro. Caramba! O Botafogo queria. O John Textor, já na admissão do John Textor, o Rames, o cara que estava mais negociando com ele, o time que mais estava negociando com ele era o Botafogo. Ele poderia muito bem estar no time que hoje é o líder do brasileiro e que todo mundo elogia. Tava que não? É só contratar agora. Então, por exemplo, não que foi que só ele uma não coisa. falou? Hã? Mas e por que ele não foi, então? Porque não aceitou, disse que esteve perto. Não chegou a ser assim, um chapéu do São Paulo no Botafogo. Mas o São Paulo não tem dinheiro pra brigar com o Botafogo por contratação. Acabou acertando. Sei lá o que Não aconteceu. testa. O Rames aceitou um acordo com o São Paulo e o São Paulo aceitou pagar 1,5 milhão para ele Eu por acho que mês. isso não tem lógica, mas vai saber, Então, né? Bom, agora... então pra você, aproveita Pra o mim, Rames pra na mim, próxima rodada. Cara, porque assim, se você já tá pagando pelo cara, se ele ficar aqui e não tiver outro clube e não for negociado, eu aproveito. Não quer dizer que ele Bubu, tem que ser titular. Bubu. Mas assim, ele não jogou bem. A Copa América foram Não, 6 Bubu. jogos pra Colômbia, foi até Tá final, 6 maravilhoso jogos. esse papo. O cara em 6 jogos se preparou, mas jogou bem. O São Paulo tem 7 jogos. Não é Ele esse se preparou Ramos. 6 meses. Não é esse Ramos. Ele São se Paulo tem preparou seis- 6 não, meses. Não, Não eu é acho o que se Rames da pegar isso, seleção, não é hein? esse Ramos. Isso dito por todo mundo. Mas então, o São Paulo tem 7 jogos pra ser tetracampeão da América. Oi? Ser tetracampeão da América tem 7 jogos. Aí você acha que os 7 jogos da Libertadores que podem ser. se são- você- são ele pra ser 6 campeão jogos da da Copa Copa do Colômbia, Brasil. da Assim, Copa não é que América. ele tem que ser titular do São Paulo na Libertadores, mas ele pode ficar à disposição. Mas ele, aí tá ele bem fez- preparado, aí comparar- ele pode chegar em um é jogo, uma comparar bola na mão com parada, laranja, A única coisa que ele fez no torneio continental foi perder um pênalti na bola parada e eliminar o São Paulo da Sul-Americana. Olha, ninguém Agora foi esquece isso. isso aí, não. então, A única coisa que ele fez, E quando não ele foi é, isso não é relacionado, opinião. o que ele falou? Não, parece que pra lá não vou, não. Não, porque teve uma reunião antes do jogo contra o Tajeres. Os jogadores foram conversar com ele, ele prometeu que ia se dedicar mais, andou em campo.
Pô, tomou 2x0, saiu de campo, fez o gol, 2x1. O que você vai fazer com isso? Você vai defenestrar ele? Sai do São Paulo. Não entra no CT mais. Mas você não pode... Deixa eu te fazer uma Mas pergunta. eu acho que é até injustiça você colocar uma expectativa. Desculpa, Bira. É injusto você colocar uma expectativa, você comparar mais um minutinho pra gente um torneio de menos de 30 dias, num ambiente que ele é tratado como Deus, e que só vai ter que ir durante 30 dias, e você comparar com um torneio de 7 jogos, só que é 7 jogos a cada 2, 3 semanas, num ambiente que ele não é tratado como Deus, pelo contrário, que não é o ambiente dele, ele não vai ter uma sequência, o time não vai... Como é que você vai comparar esse mamão com essa laranja, cara? Porque e aí você querer cobrar isso é injusto até com o cara. É porque ele foi sacaneado, o Rames, e aí aí eu vou falar tudo muito bem, sério é aqui. opinião sua, tô falando Falavam só, dá aqui, pra comparar. técnico do São Paulo falava assim, ele não tem condição de jogar 15 minutos, ele não tem condição de jogar 20 minutos, e o cara já provou que tem. Então, assim, é balela, é Ele foi cascata, vítima do São Paulo, fisicamente segundo você. ele não aguenta jogar meia hora. O cara joga bem. Não, Então, o assim, São Paulo joga de um jeito, todo mundo São Paulo joga. joga A de um Colômbia é jeito. 10 caras pra ele, é mas assim, diferente. deixar ele fora, porque ele não tem condição de jogar meia hora, é cascata. Bubu, O Campeonato Brasileiro é mais difícil que a Copa América. Então, assim, Bubu, é uma outra... mas Mas é é uma uma outra outra coisa. conversa, se ele tá no São Paulo, alguém outra conversa, coisa. alguém faz um plano, um trabalho, que seja Um planejamento para alguns jogos. Não vai jogar brasileiro. Brasileiro é muito difícil. Pelo amor de Deus. Imagina cada jogo espetacular. É uma dificuldade muito grande. Mas ele não Imagina sabe, o Campeonato ele não Brasileiro. consegue jogar. Hein? Então, não mas sei. isso é verdade, Não isso é sei. fato. Você tá sendo sarcástico, mas é fato. Ele não consegue jogar. Mas ele não consegue jogar. Se ele não jogava contra ele o Novo Horizontino no Ele Paulista. joga 6 jogos na seleção colombiana porque 10 caras correm pra ele. Tá bom. Quando ele precisa. E aí ele joga na Copa América, que tem Mas ele não Argentina, joga. Brasil, Uruguai, Mas ele é o ele melhor joga. de todos. Ele não jogou, a gente Ele não jogou. jogou. Afinal, ele não jogou. Afinal, ele não jogou. Não, peraí. Não, eu tô ele jogou. Pra não parecer que o Depou tava na cola dele, ele jogou. Aí engoliram ele. Não fui eu que elegi ele o melhor da Copa América. Não fui eu que dei esse prêmio pra ele. Eu não tive nada a ver com isso. Mas não é isso. Os caras devem ser malucos lá, ele fez um gol e fez assistências. Parece que lá ele come a bola pra cima do Depou, que é um monstro, e não é isso. E que aqui ele não consegue jogar Mas contra o antes ele Argentino. jogou bem também. Não, tudo bem. Lá são 10 caras. 10 caras que O jogam espírito pra de ele. São Paulo não vai mudar pro jogo contra o Novo Horizontino. Tá bom. Não vão ser 10 caras correndo pra ele jogar contra o Novo Horizontino. A Colômbia é um outro papo, não dá pra comparar. o que o Bubu tá defendendo é relacionar ele pro Ele é jogo. funcionário do São Paulo. Ele é relacionar relacionado do São Paulo. ele. Ele tem contrato do São Paulo. Se ele tá lá, você vai ficar pagando o meu e-mail pro cara não fazer nada? Então, pelo menos, tenta fazer Mas algum... ele já não faz nada, pelo visto. Hã? Estão tentando. Mas pelo visto... correto. Hein, Bubu? Você ia falando do quê? Que o São Paulo chega agora assim, o Rames não quer jogar no São Paulo, então está afastado, não entra só mais não no trate CT. como uma prioridade. Não, Não, pode isso é fazer respeito isso. com o jogador. É trabalhista, questão trabalhista. respeito com o O cara tem um jogador. contrato lá, você não pode defenestrar o cara. Eu não trato quanto a a coisa isso, o quê? Eu não Quanto a trato isso, a coisa você de jeito tá correto. pessoal, não é que eu gosto ou não gosto, isso é uma coisa muito Vamos lá, loucura vamos arrematar de pra vocês. A break. questão é, ele não tem condições, pelo que ele apresenta, de jogar no São Paulo. É só isso. É simples. Eu acho que, dependendo da situação, ele simples. pode jogar. É só em fazer determinados uma- jogos, em determinadas circunstâncias. É simples. Ah, negócio de lugar que vai Arremata ser aí, feliz. Zé, pra Vai, gente pro vai break. então, tomara. simples. Vamos ouvir o Zé pra gente ir pro break. É simples, é só fazer uma leitura nas entrelinhas do que o Casares falou. A primeira frase mata tudo aquilo. Se ele treinar como ele treinou, inclusive eu falei para ele, nossa, se você treinar como se treinou aqui na seleção colombiana no São Paulo, você é titular absoluto. Perfeito. Simples. Simples. E não é a primeira pessoa que fala. Não é a primeira pessoa que fala. Se você conversar, é que as pessoas não vêm a público falar, mas se você conversar quem no dia a dia do São Paulo, sabe exatamente o porquê que ele não É joga. que ele tem talento, ele tem. Talento aí é ele indiscutível. tem, mas... Vamos pro intervalo, que no intervalo ele fala que Vamos lá.